Fala moçada, começamos mais um episódio aqui dessa terceira temporada, Jornada Forte. Muito prazer, me chamo Lucas Forte e... Carlos Heitor. Eita, meu co-host, eu tô ficando mais chique nesse negócio. Tá. Meu sócio aqui da Forte Company, meu irmão, prazer em dividir a cadeira com você, a conversa com você. Eu sei que você é um cara que tem muito resultado, não é à toa que estamos juntos aí, isso aí e compartilhando do mesmo foco. Vamos somar, Moçada, muito prazer e obrigado aí você que acompanha, você que é novo aqui no episódio. Ó, faz o seguinte, eu sempre falo, ativa o sininho, se inscreva no canal que isso faz a diferença. Porque se você se inscrever no canal, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele propaga mais nas redes sociais aí. Estamos começando mais esse... Ô Júnior, que episódio que é esse? É o sétimo? É o sétimo. Só tem conversa muito boa. Eu tô falando isso desde o primeiro episódio, que tem só gente de ponta. Já passou gente com conteúdo, alto calibre, muitas coisas anotadas. E eu espero que esse episódio não seja diferente. Eu sei que não vai ser diferente, porque é um cara que tem um resultado absurdo. É um cara que eu já venho acompanhando há um bom tempo. É cliente de uns negócios meu, da barbearia São José, e eu quero conhecer, e eu falo pra você, cara, eu não sei nada ainda, eu só sei algumas coisas via Instagram, uma nova sede com 21 andares, né, um negócio meio diferente, assim, mas, cara, eu quero conhecer esse cara, esse empresário aqui, junto com você. Então, sem mais delongas, vamos convidar, né, cara? Vamos convidar esse cara e vamos prosear um pouco. Vamos deixar ele se apresentar, né? Então, beleza. Valdir Delara, cara, seja muito bem-vindo. Meu irmão, obrigado pelo seu tempo, cara, e seja muito bem-vindo à mesa do Jornada Forte. Primeiramente, agradeço ao Lucas, ao Carlos pelo convite. O Lucas já é um amigo, a gente já conversa bastante juntos, um dos negócios deles. A gente está sempre juntos, né? Gosto bastante. Mas é um prazer imenso e agradeço imensamente o convite, imagina. Pô, legal, hein? Ô Valdir, eu sei, cara, eu já te conheço há algum tempo. Meu irmão, você mudou, hein, cara? O que aconteceu, cara? Você era mais, um pouco mais esbelto, agora tá mais esbelto ainda, cara. Quantos quilos, cara? Você deu uma mudada radical aí na fisionomia, na máquina aí, me conta um pouquinho. Pois então, Lucas, né, Carlos, a gente sempre passa pelos desafios da vida. Desafios da vida, né, cara? Eu passei um deles. Então, eu cheguei a pesar praticamente 92 quilos. Eita. Bastante Caraca, mesmo. Eu tive até alguns desafios de saúde. Tá. E aí, claro que a gente aprende da pior maneira. Nesses desafios de saúde, eu tive que emagrecer. Claro que depois disso aumenta nossa autoestima, a esposa também cobrou bastante, né? Então, e aí eu consegui perder 22 quilos. Caraca, gente, muita coisa. Muita coisa. E digo que mudou... Em quanto tempo? Drasticamente. Acho que isso daí foi em torno de 4 a 6 meses. Né? No todo. Com um bom médico, Curitiba, acompanhamento. Nada de loucura. Sim. Mas eu digo pra vocês que isso mudou até a minha performance, jornada, dedicação. Foi muito bom. Bom. E a esposa ajuda bastante num processo desse, né, cara? A esposa ajuda bastante num processo. Porque, assim, cara, no meu momento de estresse, sabe que eu desconto. Eu tenho um contador. Eu falo assim, e ele corre muito, ele tem lá, eu acho que seus 50 anos. E daí no jantar, eu falo assim, não, Lucas, quando eu tô estressado eu corro. Eu falei, pô, cara. Pô, mas como que você corre, cara? Porque quando eu tô estressado, Valdir, cara, eu como, cara. Principalmente chocolate e essas coisas. Mas como que foi? Foi a mentalidade? Porque assim, primeiro você tem que mudar a cabeça pra depois duplicar. Mas foi num topo? Como foi essa mentalidade de virada de chave? Não foi fácil, né? A virada de chave, na verdade, no emagrecimento é porque eu estava realmente com problemas sérios de saúde. A esposa ajudou muito, ela emagreceu junto comigo. Que legal, meu. Ela também, na verdade... uma culpa boa dela. Na verdade, ela era magrinha, eu engordei bastante, né? Porque a gente gosta de comer, gosta em restaurante bom, né? Sim, isso é bom demais. É uma das coisas do crescimento, você começa a comer demais. E ela emagreceu junto comigo nesse processo, mas a mentalidade tem que mudar até hoje. A gente tem que continuar com a cabeça e com a mentalidade de mudar. Sim. Porque é muito difícil permanecer, né? Mas estamos aí, graças a Deus, permanecendo. Hoje eu estou com 72 quilos, então tá bom, tá tranquilo, né? Me conte depois, tá? Me conte também, porque eu já bati meus 90, eu quero saber também como funciona, cara. A mágica. Como que funciona essa mágica? Tem que correr atrás, cara. Mas assim, meu irmão, eu sei que hoje você tem uma empresa de muito sucesso, pessoas de alto calibre, como Flávio Augusto, te procurando, pessoas de alto calibre no Brasil, mas assim, cara...
eu até brinquei no começo, você sempre andou de Porsche desde a tua primeira empresa. Me conte, cara, como que foi o início? Você é de Curitiba mesmo? Vamos contar a tua trajetória do empreendedorismo. Você sempre empreendeu, Valdir? Legal. Não começa assim. A gente sabe que a nossa vida, a nossa jornada, geralmente começa de baixo. Sim. Eu nasci numa família humilde, uma família pobre, como todas, não, né, passando fome, mas uma família normal, uma família que tem, ali tá na média da grande população. Sim. E nessa família fui funcionário também, né? Comecei nessa jornada de contabilidade. Então eu comecei. Você já começou já? Eu comecei na contabilidade, daí é onde que eu entrei na minha primeira faculdade, fiz a faculdade. Na verdade, só fiz contabilidade, mas eu tenho algumas especializações em gestão. Mas eu comecei lá, sofrendo, office boy, pegava bicicletinha, o tempo que nada era digital, tinha que correr, entregar documento. E eu tinha uma relação, com 17 anos eu fui pai. E esse meu primeiro filho que me virou minha chave. Né? Então, é o meu filho Derek, né? Então ele virou a chave que eu tinha muito num sentimento que eu tinha que contribuir com ele. Falei, o que ele vai ser da vida se o pai não for nada? Depende de mim. E antes disso, pessoal, eu tive uma vida um pouco conturbada. Né? Eu também fui adolescente, só que eu fui músico. Eu tocava pagode. E abri show de muita gente famosa. Eu vou falar pra você, cara. Eu vi uma vez no Stories, você e a tua esposa, você tocando, acho que. Tantã. Eu falei, eu nunca imaginaria que você seria. Eu nunca imaginaria que o Valdir gostava de pagode, cara. Porque, cara, na barbearia, assim, meio na beca. Mas assim, cara, parecia que ele não era pagodeiro, cara. Não ornava e tal. Cara, você tocou pagode aqui nas Noites Curitibanas? Nas Noites Curitibanas, menor de idade. Né? Tá lá em 12 anos, tava tocando pagodinho já. Meu irmão também participou um pouco. Mas, cara, que banda que era na época? Na época eu toquei com uma banda chamada Obsessão. Obsessão. Eu tocava no Citra Bar nas quarta-feiras? Eu tocava no Brothers. Muita coisa. Né? Mas passou. Mas pagode é bom, né, cara? É um pagodinho, né? Principalmente se você for no Hora Extra. Eu nem conheço o dono do Hora Extra, no sabadão lá, comer uma feijoada. Relaxar. Comer uma feijoada e tem um sambão, uma moda de samba assim, raiz. Putz, é bom demais, cara. Mas eu não imaginava, Valdir, não imaginava. Não imaginava gostar do pagode, mas que legal. E foi até os 17, assim, pessoal. Eu fui numa constância. E o legal, quando eu tocava pagode, eu tinha um comportamento que já é meu, né? Então, minimamente, eu abri show do Zeca Pagodinho, abri show dos Alta Samba, eu fui um bom músico. Mas para ser um bom músico, eu treinava todos os dias, minimamente, de 3 a 5 horas por dia. Então, vamos dizer assim que eu tinha uma obsessão por isso. Até os 17. Quando nasceu meu primeiro filho, eu falei, nossa, isso aqui não vai dar o futuro para ele. Não vai girar. Uma pressão grande, eu falei, tenho que trabalhar, e comecei a minha jornada ali, sem saber nada, muitas vezes só nessa boemia, sair da boemia, graças a Deus, né? Deus ajudou bastante no meu caminho. E quando eu comecei no meu primeiro trabalho, eu comecei com office boy, no escritório de contabilidade. Né? Aqui em Curitiba? Em São José dos Pinhais. São José. No escritório Franqueto. Bem legal. O pessoal lá que eu aprendi lá. Mas, e comecei como office boy, tive vários desafios. E um deles, como eu larguei a música e tinha esse vício por treino, por dedicação, eu tinha que encontrar em outro canto. E sempre quando eu chegava no escritório, eu achava bonito, Lucas, quando eu tinha o cara do fiscal, hoje chamam bonito, né, tributarista e tal, mas era o cara do fiscal. E eu perguntava pra ele, olha, pegava lá um boletim, que na época era da IOB, daí eu pegava os boletins e falava pra ele, olha, você sabe esse código aqui? Sei. Qual que é lá o código 8109? Ele falava PIS. Eu falei, caramba, como o cara decorou isso? 2172, COFINS. Não pode. Não pode, como o cara sabe isso de cabeça. E eu achava importante ele falar no telefone, orientar os clientes. Eu falei, tá aí, essa área que eu vou fazer. Vou conversar com todo mundo, vou orientar minhas pessoas. E aí começou os primeiros desafios. No escritório teve as pessoas que eram os meus líderes, né? Então as pessoas que eu era subordinado. Então nessa relação, essas pessoas, como office boy, eu chegava, corria, entregava todos os documentos. Imagina a pessoa que trabalhava na bicicletinha. Né? Então para andar de Porsche, andei de bicicleta. A Caloi 10. E não era das melhores, né? Então, na hora que pegava a subida, eu tinha que ir a pé. Não tinha marcha. Sim. E nesse desafio, quando eu chegava lá, 5 horas da tarde, eu entregava, fazia de tudo, me esforçava para entregar tudo o mais rápido possível para chegar e estudar.
E quando eu chegava para estudar, a pessoa que era a minha líder chegava e falava assim, você vai lá buscar mais um produto para mim na papelaria, vai buscar pão na papelaria, vai buscar... Mas eu quis estudar. Não, mas eu achei que mesmo trabalho tinha que fazer isso. Então foram os primeiros desafios, que aí vai na persistência, né? Então eu tive muita persistência nesse processo. Meu pai ajudou bastante, meu pai, ele é uma pessoa que veio do interior do Paraná, também teve um histórico muito legal, meu pai conseguiu, sem formação, sem nada, em um período da vida dele ser um perito, né? Perito judicial, mas sem ser legal. contador, né? Ele era assistente e conseguia fazer isso. E ele sempre, como veio do interior, ele sempre falava para mim, olha, se você não estudar não vai ser ninguém. E eu não estudei, eu sofro muito hoje, então você precisa estudar. Então estude. E sempre me munindo de livros, ó, estudo livro. Não dava os caminhos, até porque ele também não tinha essa direção. E aí eu comecei, né? Estudei e aquilo virou uma obsessão. Eu troquei a música pelo estudo. Então sempre você teve essa obsessão por fazer alguma coisa, executar. Exatamente. Até hoje eu estudo minimamente 1 hora por dia. Até hoje. Mas esse... Qualquer coisa, alguma coisa específica? E aí que tá, né? Eu estudo mais a área tributária, societária e hoje estudo um pouquinho a questão de gestão, empreendimentos, empreender. Sempre foi um bom aluno, então, cara? Você sempre gostou de estudar e tal? Pô, desde músico. Eu conheço muito músico, cara. Muitos vão escutar a música no ensaio, sabe como? Sim. Pô, cara, eu conheço a maioria. Eu sou um deles, vou falar pra mim. Eu toco batera. Mas, cara, eu vou escutar a música que é do repertório quando eu estiver indo no trânsito, sabe como? Sim. Você sempre teve esse desejo, essa vontade de estudar, cara? Isso foi depois do meu primeiro filho. Mudou ali. Na verdade, até ele chegar, Sim. eu não estudava não. Eu confesso pra você. Mas aí que eu digo, eu era a pessoa que todo mundo olhava assim, você vai ser fracassado. Você não vai conseguir. Imagina, nem estudar, não estuda. Entrei na faculdade, não tinha quem me pegasse da faculdade. Eles achavam que eu plagiava meus trabalhos, de tanto que eu estudava. De tanto que você fazia. De tanto que eu estudava. Determinação, né? Isso aí, assim foi. Top. No meio da faculdade, ou seja, no meio não, no final, estava no 7º período, já comecei a minha primeira especialização. Aí já foi indo, não parei mais. Segunda, terceira, fiz 5 especializações, todas elas voltadas ao mundo tributário. Todas elas. Mas você estava na faculdade e na empresa de contabilidade normal? Seguia normal. Funcionário trabalhando. Tua visão lá na frente era ter ou crescer dentro da contabilidade? Eu nem imaginava isso. Começou essa visão de empreender, começou porque como eu estudava muito, eu gaseava a faculdade, gente, para ir no Sescap, em Curitiba, para escutar tributação. Quando eu tinha uma aula na faculdade, lá, gestão da qualidade, eu não vou estudar isso. Eu vou lá, vou pegar o cursinho e vou escutar tributação. Eu gaseava a faculdade para fazer isso. E uma dessas movimentações, eu estava com a pessoa que me empregou, né? Então eu estava lá com o dono, o empreendedor da contabilidade, né? Uma contabilidade tradicional, uma contabilidade que era focada em simples, nacional e presumido. E eu comecei a levar ele para aprender também junto comigo. E um belo dia eu levei ele dormiu, cara, no curso. Ele dormiu do meu lado. E eu olhei e falei assim, eu tenho que mudar minha vida. Foi nesse dia que eu falei, não, cara, eu não posso acreditar nisso. Eu estava do lado e ele cochilou, dormiu e falou assim, nossa, cara, a gente vem aqui, cansa tanto. E eu olhando, falei, não pode. Agora eu tenho que virar a chave. Porque aqui eu não vou crescer mais. E aí que começou. Você já estava acima dele, né? Já estava acima dele. Na verdade, o escritório dele cresceu, mas eu não percebi na época. Eu não era empreendedor. Estava aprendendo. E não tem essa visão, né? O funcionário, muitas vezes, ele não tem a visão de empreender. Só que quando ele atinge essa visão, ele vira empreendedor. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu não tinha visão nenhuma. Só tinha uma visão de executar. E quanto mais executar, os elogios que eu recebia por entregar algo diferente era muito grande, né? Até os funcionários do escritório, eu virei líder deles de um certo tempo. E como eu virei líder, por exemplo, eu lia os boletins em voz alta. E eles reclamavam. Falavam assim, por que você lê em voz alta? Porque facilita decorar a legislação. E todos eles reclamavam, né? E continuava, fui persistindo. E o primeiro desafio veio quando eu pedi para sair para abrir meu escritório. Esse foi o meu primeiro desafio. Mas já tinha uma coisa engatilhada, tipo assim, tinha uns clientes já, alguma coisa? Zero. Foi na cara e coragem. O teu filho já tinha quantos anos já? Ele era novinho ainda, acho que ele tinha mais ou menos ali uns 2 aninhos. Nossa, então, pô, novo então. Corajoso, hein? Mas e aí? Como que foi? Putz, cara, vou sair daqui Quando eu fiz isso com 22 anos de idade, quando eu saí da rádio, eu era executivo da 98, vou empreender. Falei, beleza, vou empreender. Mas quando eu
passou o primeiro mês e eu olhei meu cartão, acho que era o HSBC na época. E não caiu o salário, porque eu tava normal, né? Desde os meus 16, caindo todo dia 30 um salário. Cara, eu entrei em parafuso, sabia? Falei, meu Deus do céu, e agora da onde? Eu comecei a empreender e tal. Falei, chegou a fobia. Mas, cara, eu tenho aquela reservinha ali. Se eu tirar dali, eu não vou conseguir colocar os tijolos nos meus negócios. E aí? Cara, me deu um negócio. Falei, cara, agora eu tenho que fazer esse salário. Como eu vou fazer se eu tô construindo ainda meu negócio? Como que foi teu primeiro mês? Rapaz, eu confesso pra vocês que eu tive um frio na barriga tão grande, tão grande. Na época, eu ganhava ali, sei lá, uns 4 mil por mês, né? Então eu era um funcionário e ganhava 4 mil por mês. E isso muitos anos lá atrás. Eu já estou mais de 20 anos na área tributária e aí uns 18, 19 empreendendo. Então, acho que até menos que isso. Acho que uns 17 anos empreendendo. Tá. Já quebrei na minha vida, então não foi vamos fácil. Chegar lá. Vamos chegar lá. E a gente aumentou. Mas o frio na barriga foi imenso. Cheguei em casa, né? Daí, claro que como sempre fui muito bom em questões de finanças, sempre controlei muito. Eu nunca fui uma pessoa descontrolada. Impulsiva. Então eu tinha muito crédito. E foi o mesmo pensamento que você, Lucas. Falei, e agora? Aquele dinheiro não tem mais. O que eu faço? Na época também era HSBC, eu tinha um cartão no HSBC com limite alto. Eu falei assim, bom, eu vou comprar comida, né? Vou no mercado, vou comprar pelo menos por uns 6 meses para garantir que eu consiga ter uma performance no meu negócio. Mas eu comecei com muito medo, frio na barriga total e fui vender porta a porta para empresinhas assim. Eu ia lá na empresa do comércio pequenininho, simples, nacional, batia na porta. Posso falar um pouquinho com você? Pode. O que é? Eu sou contador do escritório aqui do lado, tal. Eu queria entender um pouquinho do teu negócio. Acho que posso entregar algumas estratégias para você. Claro que nessa época eu já tinha algumas especializações, eu era muito bom na área tributária, mas era mais um. Mas o comercial não existia, mas né? O comercial eu aprendi ali, batendo no porta a porta, conversando com a pessoa, tentando pegar um gatilho e um problema que ele tivesse numa emissão de nota, em um desafio do pagamento de um tributo. E a hora que eu pegava isso, eu batia nisso até ele virar meu cliente. Mas até então você nunca tinha vendido nada, né? Zero. Nunca tinha vendido nada. Na vida. Agora, como que foi essa experiência de, meu amigo, eu tenho uma empresa lá, um comércio, como foi essa experiência? Vender, cara? Porque você já tinha vendido alguma coisa? Porque contador... o meu contador, inclusive, ele brinca comigo. Ele falou, cara, Lucas, eu sou da papelada, eu sou aqui, computador e tal. Agora vender, eu preciso contratar alguém. Eu falo muito bem do meu negócio. Mas como que foi, cara, você vender? Você teve alguma experiência? Nunca teve experiência? Foi porta a porta? Foi na coragem? Eu tive uma experiência antes disso, que meu pai... Me deixou. Me deixou, não? Sempre meu pai, ele foi o cara que me ensinou a fazer algumas coisinhas de vendas. Por exemplo, meu pai, quando ele foi perito judicial, ele imprimia num papel A4 uma propaganda dele, que ele criava lá no computador, aqueles bem antigo ainda, criava lá no Windows 3.1, uma coisa assim, e eu ia lá de porta em porta e entregava. Então foi uma primeira experiência muito pequena. Depois disso, quando eu larguei o samba, antes de entrar até no escritório, não contei essa parte, meu pai montou uma transportadora. Ele foi meio louco, né? Ele saiu da área de perícia, sempre foi pingando, sempre tendo muitos desafios. Ele falou, montei uma transportadora e a gente vai transportar medicamentos. Você vai pra onde? E eu tinha recém tirado a carteira. Você vai lá pra Foz do Iguaçu, vai Cascavel, vai morar lá. E eu fui. Né? E cumpri. A gente foi 1 ano. A transportadora deu certo até um tempo, daí não deu mais certo. Eu encontrei para vender broca de dentista. Nossa. E era a segunda linha ainda, que tinha a tal da KG, eu vendia a FG. O desafio era maior. E aí foi as primeiras vezes que eu batia na porta dos dentistas e falava assim, olha, tô aqui com uma broca e tal. Então teve uma experiência de venda. Mas tudo sem olhar tutorial, sem instrução, sem estudo, Naquela sem época nada. não tinha vídeo... Na força do coração e na força de Deus. Era isso. Naquela época não tinha vídeo, não tinha nenhum tipo de conteúdo para você estudar. Estudar. Então daí, quando montou tua empresa e foi lá, como que foi essa experiência? Trouxe bastante cliente? Conseguiu? Consegui. Eu montei minha primeira empresa, chamava DLG. Né? DLG Contabilidade, que era de Delara, por conta do meu sobrenome. Eu tinha um sócio, que era Greboge. Por que eu levei o sócio? Porque a minha experiência máxima é em contabilidade, tributação e a parte societária. E hoje tecnologia também. Então essa era o meu know-how e é até hoje, né? E eu não tinha trabalhista. Eu sei muito trabalhista, mas eu não tinha a parte de execução. Eu achei um sócio e comecei a vender. Cresci.
né? Cresci bastante. Que legal. Foi bem bacana. Então eu cheguei em um momento que eu já estava, vamos dizer assim, estável. E a parte societária também foi boa também, foi bom. Foi bom. Só que eu tinha um monte de empresas do Simples, como a tradicional. Qualquer empresa hoje de contabilidade no Brasil, a maioria delas. Um monte de empresa do Simples Nacional e um monte de empresa Unido. Tá bom. Sempre. Era isso. E esse era a DLG. Tá. Só que eu continuei estudando e fazendo especialização, mas eu me posicionava no mercado como se eu já atendesse Já high tivesse, ticket. com certeza. Não consegui avançar muito bem, né? Então, aí, claro que foram os desafios de vendas. Aí apareceu um novo desafio, que era sair da DLG e montar a tal da Reut, que eu fui sócio da Reut também, que é uma empresa que é protagonista hoje na calculadora da reforma. Né? Então eu fui sócio do Lucas Ribeiro e nessa empresa eu saí. Nessa empresa eu vendi para ele. Mas foram os desafios que a gente foi passando na vida. Na Reut a gente chegou um ano que não digo que quebrou, mas no meu sentimento foi que quebrou. A gente estava mais no negativo do que no positivo. Eu saí de uma situação estável, que era a DLG como uma empresa do Simples, e quis atender empresas high ticket e colocar estratégia tributária. E daí esse momento foi turbulento na sua vida. Meu Deus, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Mas foi um erro de estratégia? Foi um erro de... Como que foi esse período aí? E como que você reverteu isso, Valdir? Olha, é que como eu sempre gostei muito da área tributária, eu só esqueci de um detalhe, né? Então a gente, quando vai empreender, buscamos muito, centralizamos muitas coisas. E eu fui uma pessoa centralizadora. Quando eu montei a Reut, e quando eu estava junto com o Lucas, um abração pro Lucas Ribeiro, porra, um amigão, tá aí junto, tá sempre um bom empreendedor também. Ele mesmo comentou, eu sei vender. E eu sei colocar o negócio. Foi com ele que eu aprendi a vender de verdade. Né? Então eu falei assim, olha, eu sei vender, eu conheço marketing, eu sei fazer o negócio acontecer. Você é técnico. Então coloca energia nisso que nós vamos fazer. Só que essa relação de técnica estava na minha cabeça, não da minha equipe. Então quando colocamos 100 empresas da noite pro dia no negócio, que todas elas eu tinha que fazer planejamento tributário, tinha que fazer diagnóstico, perdeu, né? Virou um backlog gigantesco e aí a gente teve que readequar processos. Aí teve que contratar pessoas, passar por vários desafios que um negócio muitas vezes passa, caindo, ou seja, o avião está no ar. Sim, a gente estava trocando o motor do avião no ar. Né? É isso aí. Mas isso foi um grande aprendizado, Né? Mas nesse período aí, como que você, nesse deserto de trocar as coisas, como que você preparou sua cabeça para realmente o avião não cair, Valdir, sabe? Como que foi esse período de deserto? Ou você teve outro período de deserto e, pô, Lucas, não, mas esse eu quebrei mesmo. Me conte essa dificuldade que você teve. Tá certo, né? Eu acho que esse período de deserto da Reut eu consegui superar com calma, ou seja, com resiliência mesmo, né? Por quê? Tudo destruindo. Eu estava num negócio estável, que não tinha um rendimento tão alto, mas eu estava bem. Na época eu estava andando 3.008, não precisava mais, né? Tinha um bom rendimento, estava legal. Eu poderia me acomodar ali, mas né, a visão e a ambição, muitas vezes, de querer mais, de querer ser uma autoridade, chamou mais alto. Fomos para a Reut. E isso aconteceu. Confesso para você que eu passei algumas noites sem dormir. Empresário não dorme. Na verdade, empresário, tem o pessoal da G4 sempre fala, né? Quanto tempo você trabalha? Enquanto estou acordado, e é isso. Empresário é isso. Exatamente. Né? Então, passamos muito tempos assim, eu tentando redesenhar a operação, erro, acerto, errou, então tá bom, o objetivo é errar menos daqui em diante e que sempre colocando na balança, quanto que tinha de erro, quanto tem de acerto, o acerto tem que passar. E chegou um momento que estabilizou, então foi a primeira pancada que nós levamos. O segundo grande desafio que eu passei na minha vida também é que no meio do meu percurso pessoal eu acabei me separando também, né? Então nessa separação foi uma derrota para mim, daí eu quebrei de fato, fui morar no fundo da casa, eu já estava mais sólido, fui morar no fundo da casa do meu pai. Né? Nessa jornada conheci a minha esposa, né, que hoje me ajuda, trabalha comigo. Assim, eu digo que quando a gente consegue também unir boas pessoas com os mesmos propósitos, gente, aí a jornada né? Porque eu fiz muito na Reut, confesso para vocês, mas eu fiz, não tem nem como comparar o que eu fiz, que eu cheguei agora, com o que eu tinha na Reut. Na Reut eu andava de Jeep Compass. Hoje eu ando de Porsche. Sim. Né? Então... E o que você acha que foi determinante, assim? Foi você ter na sua mão a operação? O que você vê que foi determinante para essa exponencialidade, esse conforto? O que você... Eu acho que são alguns fatores, né? Os fatores dos erros do passado e a gente não errar novamente naquilo.
Então isso foi crucial. Então erros, por exemplo, de processamento de equipe, de processo, pessoas certas e realmente, aí eu reforço, o casamento me ajudou demais, que minha esposa era muito dedicada, ela é da área também. Sim, sim. Chorou comigo no treinamento, porque ela era da área contábil. E nos primeiros momentos eu trabalhava muito, trabalho até hoje, e coloquei ela para fazer a parte tributária. E ela não sabia. E eu treinando, eu não sou um bom gestor, o gestor que eu digo assim, de liderança, educação, eu quero resultado imediato. Então tem coisas básicas que, por que você não procurou no Google e não viu o que estava lá? Você acaba pensando assim, pô, eu entendo isso daqui, por que aquela pessoa não entende também? Exato. Você cai muito nesse conflito? Cai, porque eu aprendi assim. Né? Eu aprendi olhando livros, Google, quando começou o conteúdo ir para o Google, e olhando YouTube, vídeos, transcrevendo os vídeos. Por exemplo, Excel, na época eu usava muito, hoje nem uso mais, hoje eu uso na tecnologia, né? Mas eu usei muito Excel. Aí quando muitas vezes a equipe vinha para mim, como é que você faz aqui um PROC-V, pelo amor de Deus, você não foi nem no YouTube olhar lá o que é um PROC-V. Então aquilo me tirava um pouco do Sabe que eu tive um diretor da grande companhia que eu trabalhei que me ensinou muito sobre isso. Eu chegava lá e eu não conseguia resolver o problema. Tava na minha frente e não conseguia resolver. E aí ele falou, cara, você foi contratado para fazer isso. Se for para mim chegar aqui, não faz sentido. Então ele batia exatamente dessa forma e foi o que me educou. Foi o que fez eu ter essa proatividade. Eu acho que isso é um grande segredo do empreendedor, né? Sim, é o aprender sozinho, ter essa proatividade. Proatividade, exatamente. A minha esposa hoje, ela é diretora da operação contábil, né? A gente tem 3 negócios lá, um negócio de consultoria tributária, que usa tecnologia própria. E eu aposto que hoje ela tem essa mentalidade. Hoje ela tem. E ela cuida da contabilidade com mais de 50 pessoas. Caraca, é gente. É gente é demais. Gente demais. Só na contabilidade. E a sua operação aqui é só no Brasil? Você opera em outros países? Eu opero no Brasil, mas com empresas que fazem reportes para outros países. Então a gente tem empresas que têm lá uma sucursal, uma filial na Holanda. A gente tem que preparar os demonstrativos para que consolide lá, né? E assim vai. Exatamente. Mas hoje, para você ter essa empresa, daí você vendeu a empresa lá e daí já abriu a atual empresa? Como que foi esse processo, Claudio? Aí eu vendi. Como eu estava nesse processo de separação, acabou tirando o que nós chamamos do affect societar, né? Da questão da sinergia entre os sócios. E aí chegou num momento que eu tive que sair do negócio, e nesse sair do negócio foi muito fácil, né? Você está se separando, ou você fica com 50%, ou você pega o dinheiro, né? E o dinheiro é isso. Tá bom, tá tudo certo, né? Vamos seguir. E aí eu saí nesse movimento. Foi muito conturbado, separação. Confesso para você, eu levei 6 meses para colocar. Não coloquei as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem, eu levei 3 anos. Mas eu levei 6 meses para abrir um negócio. 6 meses? 6 meses para abrir hoje que nós chamamos de grupo LFI. Que é a LaraFi, DLFi e o Laratex. Que legal. Então eu levei 6 meses. Mas 6 meses, gente, de terror, morando no fundo da casa do pai, voltando todas as origens, conta, tudo rebentando. Eu quebrei. Eu não sabia o que ia fazer. E o que te dava esperança que ia dar certo? Boa. O que dava esperança? Porque a minha esposa deu. A tua esposa? Porque ela confiava muito a minha esposa, ela olhou pra mim e falou assim, cara, você é muito bom no que você faz, vamos abrir um negócio. Legal. Aí chegou um momento, né, daí eu fui até me aventurar em day trade, investimento, sabe aquele negócio que você pensa, tô perdido, eu sou ruim, porque quando eu desfiz o negócio, eu fiquei muito com a impressão assim, quem foi o fracassado fui eu. E sabe que isso daí, cara... Tem muitos empreendedores aí. Tem um termo que é utilizado, né, que a gente fica com aquele negócio de falar, cara, eu sou o culpado. Mas às vezes tem coisa que não está no nosso controle. O outro ali, ou a situação que acontece ali, não está no nosso controle. Exatamente. O que você vai fazer com toda essa situação aí, que é o. E eu fiquei com muito essa sensação, gente. Muito. Foi difícil. E aí, como é que virou a chave? Né? Porque daí eu sempre fui o protagonista. Isso na vida. Aí minha esposa, um belo dia, ela levantou e falou: o negócio é o seguinte, você não vai fazer, eu vou. Eu falei, opa! Falei, não. Eita, pega. Eu falei, aí vamos virar o jogo. Eu falei assim, eu vou ter que separar de novo, porque não vai dar certo o negócio. Eu falei, não, calma aí. Então vou fazer o seguinte. Eu vou sair hoje e se eu vender um contrato agora, eu vou ligar pro cara. Sabe o que o JJ chama lá do caldo nada, né? Sim. O CND lá, caldo nada. Eu fui lá e falei, vou ligar pro cara, mandar uma mensagem. E se o cara me atender, eu vou lá. E se eu vender esse contrato, eu abro o escritório. Puta, dito e feito, cara. Parece que é coisa de Deus. Eu fui lá, coloquei o negócio, expliquei pro cara. Tô junto com você. Não,
fechado. Não, primeiro, você Caraca. trabalhou na tua cabeça, porque você tava no momento da baixa também. Sim, total. Você não tava com Total. a autoconfiança, não tava nos melhores momentos e tal. A outra confiança foi ela, bater assim, ó, você faz, eu faço. Mulher é assim, cara. Isso. E você tem uma mulher assim, cara, porque mulher é sábia, né, bicho? Minha esposa nem se fala. A mulher é sábia, ela sabe mexer. Ela coloca o marido lá em cima. Então acho que primeiro ela mexeu com o teu psicológico, tua cabeça. Pô, pera aí, cara, você vai fazer e eu vou ficar aqui. Não, vamos junto. Sim. Primeiro você preparou tua cabeça, então beleza. Porque quando o cara tá embaixo, quando o cara não consegue prover, cara, é uma das piores sensações. Destruição. E pra você ver, né? O conhecimento é libertador. Porque muito. se você tem ele dentro de você, independente do tombo que você cai, independente do quanto você tenha que abaixar o seu nível, cara, o conhecimento tá aqui. Perfeito. Ninguém vai tirar. Concordo com você. Então, cara, isso é uma lição pra qualquer pessoa Seguramente. que esteja num momento difícil. Cara, o que importa é o que tá aí dentro de você. Esse que é o Pô, grande e daí? detalhe. O cara aceitou e daí? Rapaz, eu não tinha nem o escritório. Sim, cara. Aí eu com o contrato na mão, falei, e agora? Processo aonde esse cara aqui? Aí ele, claro, mesmo que eu Mas pra coloco. ele você falou, tem um eu já tinha minha experiência, né? Sim, de sim. desenvolver. E até eu saí com a minha esposa e tal. Daí a gente foi em um escritório pequeno. Eu falei, não quero pequeno. Ela falou, por quê? Porque se eu for fazer, eu vou fazer Vamos grande. arrebentar. Eu já, desde o início, eu pensei muito grande. E até ela se assustou. Falou, olha, eu acho que não precisa ser tanto assim, precisa. E eu conheço um lugar que pode dar certo. Daí fui lá em São José. Eu já tinha passado por aquele imóvel, eu sabia o tamanho dele. Liguei pro dono, estava vazio. Por coincidência. Eu falei, não, é por Deus, só pode. Ele direcionou. Encaixou Imagina tudo, como é que né? tudo foi dando certo. legal. Liguei pro cara, quanto que é, tal, negociei e já saí montando, organizando a equipe e estruturando. Eu tenho hoje fotos do meu negócio quando eu tinha 2 funcionários. Legal. Ah, que Hoje a gente legal. tá batendo praticamente quase 100 funcionários lá no Nossa. negócio, no todo. Atendendo o Brasil inteiro. Eu tinha No 2. mesmo lugar? Não, Não, hoje já. mudou. Né? Esse falar lugar disso. suportou praticamente 70. 70 pessoas. 70 pessoas. Foi longe. Em quanto tempo isso aí? Como foi esse crescimento e qual que foi a acertada? Assim, putz, aqui eu acertei. Porque assim, quando você começa, cara, você vai aqui, não, vou para esse lado, vou para esse lado. Não, acho que esse lado tá indo legal. Como que foi esse, putz, acertei o nicho? O nicho eu já sabia que ia acertar, porque hoje eu passei, né? Então eu passei isso na Reut, eu percebi, aprendi, eu cuidava de toda a operação. Toda a inteligência do negócio era minha na operação, que é o mais importante, é algo de entrega. E nessa entrega, o que eu passei de verdade para chegar e virar a chave, eu só inverti uma das mãos, né? Eu comecei, olha, eu vou trabalhar forte em consultoria e contabilidade no Brasil, é um desastre. Isso estou falando nível Brasil inteiro. Infelizmente, os contadores aí, eles são ricos. Você Essa acha a que é realidade. por complexibilidade? Não, porque eles não querem estudar. Ah, São entendi. preguiçosos Tá- mesmo. tá né? explicado, Então, é o vamos pegar brasileiro. um ticket médio, contabilidade. Aqui eu faço um apelo mesmo para que eles façam algo. Sim. Porque o dinheiro está ali. Eles podem ajudar, eles sabem ajudar os empresários e não querem. Então ele atende lá 1.000 empresas do Simples Nacional, cobra 1.000 por cada uma. Ele tem R$1 milhão de faturamento mês. Com um monte de estagiário, ele não quer fazer nada. Eu fui totalmente inverso. Eu falei, eu quero atender só empresa high-tech, empresas de lucro real, empresas que têm operações complexas. Aí que foi a minha virada de chave. Levei 4 anos, Lucas, para conseguir. Desde Estruturar. o primeiro ano, eu tive resultado positivo. Que legal. No primeiro ano de lucro líquido, pagando tudo, sobrou R$1 milhão. No primeiro ano. Que Eu massa. abri em fevereiro de 2021. Pancada, hein, meu? Que E massa. já tive R$1 milhão. E assim foi indo. Foi batendo mais. Todos os anos. Até hoje, a gente tem, claro, todo negócio ele tem sazonalidade. Mas no fechamento do ano, até hoje, eu não tive prejuízo na Larafai. Que legal. Até meu, hoje. Que benção. Né? Em quantos Mudando anos? o jogo. Hoje está fazendo uns 5, mas em 4 anos quatro foi assim anos. que a gente bateu 70 colaboradores, estava o negócio fervendo, outros desafios do crescimento. Quem que eu vou deixar para liderar Sim. a área de marketing? A vendas, eu tive um desafio muito grande, quem sabe vender sou eu. Mas monta um time para vender. É totalmente diferente. É diferente. CRM, questões Cultura, de inbound, né? outbound, como é que entra isso? De onde que entra? Qual Como estratégia vai funciona? usar? Aham. Uma coisa é eu bater na porta da empresa e falar, olha, vim aqui vender para você e vou te oferecer esse serviço, né? Aham. Claro que não é bem assim, Sim. mas a Não, gente você domina o estruturar. produto e tal. Você domina As toda- objeções do cliente você vai Isso, falar na sabe? hora. ó. Claro. Agora monta um time disso. Então Não, foi é. o primeiro desafio. Sim, sim. Né? Se você Desafio. duplicar isso com o teu time. Exato. Foi Aham. desafiador, né? Aham. Até hoje. Hoje eu acordo todo dia. Tem noites que eu viro, mas toda segunda, terça e quarta estou 7 horas da manhã com o meu time. Segunda, de vendas de consultoria tributária. Terça, de vendas do nosso tecnologia, do robô. Então,
único no Brasil. Vamos falar sobre isso. Na legal. quarta-feira, com o meu time de marketing e com o meu gestor de CRM, né? Então eu tenho todas as reuniões. Quarta-feira eu viro à noite com a minha equipe de tecnologia, desenhando o produto e fazendo todas as relações de interseções de dados, né? Para entregar mais, para fazer mais. Isso é empreender. Sim, com certeza. Duas coisas que eu quero perguntar. Que você foi atrás de grandes clientes. Uma, eu já vou perguntar pra gente não esquecer. Mas teve um tempo aqui da conversa, você falou assim, cara, eu centralizei muito. Esse foi o meu erro, centralizar. E agora, como que você virou o teu mindset ali para você duplicar com o teu time? Porque, cara, você não consegue fazer sozinho. Mas como que foi essa virada de chave para você duplicar e organizar essa operação aí com o teu entendimento e com o teu time aí? Pois então, Lucas, sabe o que eu falo pra você? Eu sou a pessoa que quando eu sento numa mesa e tem lá um cartão virado, eu vou lá e coloco certinho. Então eu sou muito... Tem toque? Eu tenho toque. Eu também. E aí o que acontece? Para descentralizar, É difícil. imagina, porque eu gostava da fonte tal, da cor tal, do cálculo, eu tinha que seguir padrão. Coitado da tua esposa. É duro. Sim. É duro. A mesa de andar, como que é? O garfo aqui, a colher aqui, como que é? Mas Não, eu sou muito assim no profissional. No profissional. Em casa, eu tranquilo. sou bagunceiro, eu falo alto, é tudo. O guarda-roupa não é separado por cor? Não, o meu é. O meu é. Entendi. Leinha dobradinha. É só profissional. Mas foi muito difícil, então imagina isso, porque eu tinha o controle do que estava nas minhas entregas e pensar assim, agora eu tenho que colocar em outra pessoa. Aí eu tentei a primeira vez, puxa, já não entregou e errou um detalhezinho. Eu sentia muito aquela dor. sim. Por que me pode desviar esse negocinho? Aí eu fui percebendo que a descentralização, sim, as pessoas não vão fazer igual você, nunca, né? Mas você tem que repassar isso para as pessoas de confiança. Por exemplo, minha esposa foi uma delas. Hoje ela lidera o contábil. Passei para a pessoa de consultoria. Hoje tem lá um diretor de consultoria. Passei para a pessoa de tecnologia. Eu fui replicando, eu sei que eles erram, eu sei que não vai sair como Igual. eu fizesse, vai ter erros, mas quanto que é a quantidade de erros versus acertos? Sim. Né? E eu aprendi isso da pior maneira, né? Sentindo a dor, muitas vezes ficando frustrado mesmo pela questão, falar, puxa vida, poderia ter cuidado desse detalhe, tão mas simples. assim, não existe isso. Se a gente cresce, o volume aumenta, então a gente tem que subir também Sim, essa jornada, tem que sim. subir a escadinha. Subir a régua. Se não subir a escadinha, você não vai. Exato. Então a descentralização não é fácil, mas o que eu fiz e consegui é treinar líderes. Eu não pego a equipe, eu treino os líderes. Você tem Sim. teus pontas de lança ali. Exato. Legal. Para você alcançar essas empresas de alto... Cara, porque é difícil chegar no dono, cara. Não é fácil. Sim. Né? Eu digo assim, quando eu vendia TV Band, cara, eu usava uma estratégia. Olha a minha estratégia. Eu ligava lá para um dono do shopping, um dono de uma empresa... Porque para quem anuncia na TV tem que ter um ticket, tem que faturar milhões pelo menos, porque senão o cara não consegue pagar comércio. Eu ligava lá para uma secretária, oi, tudo bem? Aqui é o Lucas da TV Band. Pô, TV Band. Eu quero falar com o dono aí, o Laro, o Fabrício. Daí a pessoa falava. O Fabrício? Pô, claro, Fabrício, meu. Então, Fabrício, Lucas, eu usava porque eu precisava chegar no dono, cara. Eu precisava, porque assim, eu sei que o gestor de marketing ali não vai. Eu precisava sentar com o cara do dono, porque o investimento era outro. Mas como que você usou isso para chegar nos caras e trazer grandes empresas para o seu negócio? Olha, isso eu repliquei um pouquinho do que eu aprendi na vida, né? Parei, por exemplo, quando eu abri minha primeira empresa, de bater na porta dos pequenos, isso já era um erro. Eu não precisaria ter esse formato. Né? Então eu comecei a aplicar outros canais de venda. Na época, hoje é mais fraco, mas na época deu muito certo a questão de cadência de e-mails. Eu comecei a criar movimentos que chegava naquela pessoa, naquele decisor. Né? Contratando mais tecnologia, entendendo mais de tecnologia, não só cadência de e-mail, cadência de LinkedIn, e isso me gerava uma reunião com o decisor. Legal. E nesse primeiro momento, como eu comentei, não tinha time de vendas, mas eu contratei lá uma pessoa que eu gostava, que não era o mais habilidoso, nunca tinha vendido na vida, mas ele tinha um discurso bom, é um advogado, tal, sempre foi na parte geral, mas ele era bom no discurso. Sim. Falei, vai ficar comigo nas reuniões, vai fazer todas as reuniões junto comigo, vou treinar você para vender junto comigo. Você vai aprender. Então foi assim que eu comecei a chegar em grandes empresas. Parcerias, foi grandes parcerias, ir lá mostrar o meu produto, mostrar o meu histórico do que eu já naveguei.
E quando eu desenhei parcerias, abriu a porta. Abriu a porta é mostrar resultado. Então é desenhar resultado. Né? Legal. Mas foi praticamente usando tecnologia, muita estratégia, não digo de marketing, mas de ataque para chegar nessas pessoas. De marketing, a gente teria que estar no digital. Eu nem usei, hoje eu estou usando digital. Hoje eu estou aprendendo a fazer a parte do digital. Né? Então faz parte da nossa vida. Mas consegui crescer, abrindo as portas, fazendo cadência de e-mail, cadência de LinkedIn, cadência de WhatsApp, abri a reunião. Né? E eu estava lá com o decisor, e com esse decisor, aí vai da capacidade da nossa tecnologia, da nossa apresentação, que eu já entreguei, histórico, e aí facilitava. Fantástico. Que legal. Ô Valdir, você tomou uma proporção muito grande, você foi para uma outra sede. Como que a partir... Cara, você hoje tem um prédio, você foi para um prédio. Deu o frio na barriga, voltou de novo ou não? Para você ir para outra sede? Me conta essa virada de chave aí da tua empresa aí. Hoje até que não volta tanto. Hoje a gente gosta do all-in, né? Então é bom. Aprende né? a jogar, né? Mas sim, foi uma virada que a gente já estava planejando há um tempo. Investimos pesados, investimos ali praticamente 1,8 milhões para poder deixar aquela estrutura pronta. É um prédio que tem capacidade ali para colocar minimamente de 200 a 300 colaboradores. Então a gente aumentou. Quantos andares o prédio tem? Ele tem 4. 4 andares? Não, os 24 não, mas tem 4. Vamos chegar nos 24 ainda. Vamos chegar. Tem 4 andares. Contando com o térreo, né? Térreo e mais 3 andares. Então, quer dizer, ficou uma estrutura mais confortável, que entrega realmente, né? Mas deu, claro que muito sempre legal, um medinho dá. E aí, agora a responsabilidade aumenta, tem mais famílias no negócio. Eu sou responsável por aquelas famílias. Seguramente. A minha decisão impacta a vida de todo mundo. Né? Exatamente. Então, e as decisões dos líderes também. Eu tenho que alinhar os líderes com o meu, ele tem que ter o meu rapport praticamente para que eles façam a mesma coisa. E tenham o mesmo como pensamento. Que é a tua atitude perante pessoas que não te dão resultado? Como que você trata isso agora? Você tem uma equipe gigante. Cara, essa pessoa não está me dando resultado. Como que é a tua mentalidade sobre isso? Boa pergunta, né? Então, hoje, a minha reflexão que eu faço na pessoa, primeiro eu vejo se ela não está dando resultado. Porque o líder dela ou o processo dela está falhando. Simples boa. Assim, pode ser que a pessoa seja muito boa, mas ela está mal aproveitada nesse processo. E se for alguém mais estratégico que não está dando resultado porque ele não conseguiu entender aqueles fluxos, aí eu não perco tempo, infelizmente. Porque cada minuto hoje conta muito. Exato. A evolução é astronômica, né? Então, muitas vezes, vão passar pessoas que a gente precisa desligar. E aquela velha história, demora para contratar e desliga rápido se for necessário. Você vai gastar mais dinheiro com isso, né? Mas sempre eu olho quem que é a pessoa que está envolvida. Ela está embaixo de um líder que acompanha, que valida, que tem processo e não consegue liderar ela porque está faltando processo para esse líder, então a gente vai aproveitar. Perfeito, ó, que visão interessante. Porque às vezes as pessoas acham, o cara é empresário, ele manda embora todo mundo, mas não é bem assim, cara. Cada empresário tem a sua convicção que, tenho vidas aqui para ajudar, né? Tem sonhos aqui, só que também a corporação ela não pode parar. Sim. Ô Valdir, na parte Brasil, é um país difícil? É um país mais complexo nessa tua parte aí, nessa tributação e tudo mais, ou tem países mais difíceis? Tem uns mais difíceis, mas aqui eu digo que é bem desafiador, viu? Bem desafiador. É bem legal, né? Tem reforma tributária chegando, tá bem legal, bem legal. Mas já vi várias oportunidades ali? Muitas. Que legal. Muitas. Que hoje, como eu sou desse universo, eu vejo que as empresas erram. E com a reforma tributária, a possibilidade de erro é muito maior. Muito maior, que muda um pouquinho o sistema. Coisas novas, né? Chegam, as pessoas às vezes não querem estudar, que é aquilo que você faz de melhor, né? Ver todo o cenário. O empresário não tem tempo. Se você pegar alguém que dono de uma indústria, dono de outros negócios, ele não consegue ver isso. Não consegue ver isso. E como o Brasil é despreparado nessa área tributária, nessa área contábil, então o que acontece? Aí acaba ficando pro fisco de presente. Aí vai lá, um Valdir, se tiver tecnologia, melhor ainda, e consegue mapear isso e colocar o dinheiro no caixa. Sim. Mas claro que o Brasil é um dos países na América Latina mais desafiador. Com maior carga tributária, que a reforma tributária vai aumentar mais isso. Mais ainda. E quem paga a conta, claro que é nós, empresários. Eu não sei se você pode contar algum caso de um cliente que você chegou, não precisa falar nome e tal, mas me conta uma história que você chegou assim e tinha uma tributação.
que você colocou, voltou dinheiro no caixa muito grande. Me conta experiências, histórias aí. Nós temos várias, assim, várias. E por quê? Hoje, consultoria tributária no Brasil, ele tem muitas grandes, mas todas elas, o foco é passado. É olhar o que você pagou de maneira indevida, que você pagou por desconhecimento, por estar mal assessorado. Todas elas olham para isso. E por que não olham para o futuro, planejamento tributário, que é o que nós entregamos hoje? A gente é pioneiro no Brasil nisso. Porque todas as outras consultorias não é que não tenham conhecimento. Tem. O problema é que vai esbarrar onde? No contador. Chega no contador e fala assim, olha, ir para o lucro real vai chamar a atenção do fisco, vai acender o alerta. Ter uma transportadora como parte logística vai chamar a atenção. Então a gente navega de braçada e por isso que eu tenho a contabilidade para atender empresas high ticket, porque a jornada dela passa pela consultoria, faz o estudo do passado e futuro e aí vai para a contabilidade e eu aplico aquilo dali. Sim. Inclusive, Lucas, hoje eu sou a única no Brasil que tem um seguro de responsabilidade civil profissional de 10 milhões de reais. Então, quer dizer, isso também conta muito com o nosso histórico. Ou seja, uma seguradora, como é que ela vai me dar uma pólice dessa? Ela tem que ver o meu passado. Quais são os meus comportamentos? Tem algum risco de autuação? Não tem? Então, isso também reforça muito a nossa qualidade. E aí, quando eu olho para o Brasil, como ninguém atua no planejamento tributário, é onde a gente consegue navegar com muita sinergia e ter resultados. Hoje, empresas que a gente já entregou, hoje a gente já recuperou mais de 1,2 bilhões de reais pagos indevidamente ou por estratégias mal desenhadas para o futuro. Hoje, pensando na história, nas empresas. Aí tem empresas que a gente coloca lá 1 milhão, tem empresas que é 8 milhões, tem várias. Tanto aqui na nossa região, quanto no Brasil inteiro. Brasília. Prospecção é o Brasil inteiro. Inteiro. Que legal. E tem um cliente específico, um nicho específico que para você é mais gostoso de trabalhar? Você tem mais resultado? Tem. Né? Sempre a gente tem que direcionar. A gente não pode pegar o mercado todo. Né? Legal. Então, no nosso caso, a gente atende muito indústrias que estejam, empresas que estejam no presumido e real. Esse é um principal ponto. Segundo ponto, que estejam recolhendo os tributos. Porque se estiverem inadimplentes, o que você vai recuperar se ele já não paga? No máximo vai fazer uma boa negociação lá na PGFN e vai reduzir a dívida dela. E daí nichos, transportadoras, indústrias, empresas de tecnologia, e tem lá os nossos top 10. Que legal. É onde que a gente tem mais energia, então por isso que a gente cria os top 10. Para ser realmente profissionais nesses top 10. Se colocar tudo, a gente vai ficar igual ao mercado. Não vai tentar fazer tudo, não vai fazer nada. Exatamente. Quem fala com todo mundo não vende para ninguém. Mas como funciona? Você vai numa indústria grande, uma empresa grande, o cara já tem o teu contador. Cara, como que funciona essa entrada aí, essa guerra aí? Meu amigo, eu tô aqui pra ser amigo e tal. Putz, se você descobrir, cara, vou te passar tudo. Se você descobrir, eu sei que eu vou perder essa empresa. Me conte como que é, cara. Já teve alguma garrafa aí ou não? Tem um. Eu já cheguei a receber até umas florzinhas assim, de cemitério. Meu amigo, tô falando pra você. Acredito. Mas assim, o nosso objetivo não é tomar a contabilidade, não tem nada a ver. Eu assumo a contabilidade porque o contador está despreparado. O meu objetivo é entregar a consultoria tributária, principalmente o planejamento, e fazer aquela empresa realmente virar a chave. Boa. Por que eu consigo entregar rápido? Por conta da tecnologia que nós usamos. Né? E tirando, eu faço em meia hora. Então, eu chegar numa empresa do tamanho que for, as últimas que passaram até pelos nossos clientes, no nosso negócio, no nosso robô, Boticário, Ferragens Negrão, em meia hora. Ele faz 30 toda a minutos, análise. uma volumetria estratosférica, ele faz toda a análise dos principais cruzamentos que existem numa consultoria. E imagina que a consultoria leva lá 1 mês, 2 meses para entregar o resultado. Em meia hora ele entrega tudo. Inclusive simula os efeitos reais da reforma. Então por isso que eu tenho bastante velocidade nisso. Mas quando eu chego lá, o contador está lá. Né? E daí eu separei os negócios justamente para que ele não crie esses bloqueios. Que muitas vezes é um bloqueio. Ele vai levar a contabilidade. Vou levar a contabilidade se ele não consegue aplicar. Porque daí quem está perdendo dinheiro é o empresário, não é? Ele está fazendo o empresário perder dinheiro. Uma coisa bizarra, mas é isso. Mas o objetivo é levar a consultoria, e se ele conseguir fazer a consultoria e aplicar junto comigo, ele vai seguir. Eu tenho alguns que seguem, que estão lá até hoje fazendo isso, né? Então, sempre esse é o objetivo. Aí eu separei para não gerar esse conflito, eu tenho lá o Larafai. O Larafai é só consultoria tributária.
Então, quando eu chego lá, mostro o robô. E quando a gente entrega, o contador, muitas vezes, ele fica com o receio, porque o contador, empresas grandes que tem o CEO, o CFO, o que acontece? Gerou erro. O erro é de quem? Ele que assinou. É ele que deixou passar. Então, por isso que ele bloqueia a entrada de uma consultoria tributária de alta performance. Entendi. Eu tô com uma pergunta. Sobre o robô. Como que você que planejou isso? É a tua tecnologia? Da onde que veio isso? Tá, vou contar até uma história polêmica desse robô. É legal, mas assim, desde quando eu montei a Larafy, eu vendia que tinha um robô e não tinha. Era uma caixa. Não tinha, mas eu criei ele. Mas imagina você vender a caixa e não ter nada. Você já tinha a visão de que funcionaria aquilo ali. Era o meu sonho ter aquilo dali. Entendi. Era o meu sonho. Eu saí de toda a estrutura, tanto quando eu estava na Reut, eu sempre bati muito para fazer esse robô. E nunca o desejo, com o meu sócio atual, era fazer o robô, era fazer a esteira, em voz to pay. Eu falei, não, vamos fazer o robô não vende. Eu, caramba, esse robô vende, esse robô vai ser gigante. E aí eu fui para Larafy. Comecei. Meu discurso de venda já estava lá, que eu tinha RPA, que é robotização de processos, ou em tecnologia própria, machine learning e equipe de inteligência humana. Sempre foi assim minha venda. Porque eu estava ali profetizando, né? Isso aqui vai existir, isso aqui vai existir. E assim eu fui indo. E falei, cara, eu preciso fazer isso. É meu sonho fazer isso. Que legal. Aí contratei um desenvolvedor. Por isso que eu digo que Deus vai traçando nossos caminhos. Eu tinha tudo para dar errado na tecnologia também. Entanto que hoje esse desenvolvedor, ele tem um pedaço do negócio. Ele vai ter equity lá na frente. Que legal. Que se chama André, é o nome dele, né? Ele nunca foi um desenvolvedor famoso. Sempre foi um coitadinho que passou em várias empresas e sofreu muito. Trabalhou muito. Estava 2 anos parado dando aula de inglês. Caraca. É o cara mais ninja que eu já vi em desenvolvimento. Caraca. Cara, você vê que absurdo? E tem muito, eu sou da área de programação, e tem muito programador que não sabe a potência que ele é. Isso é sensacional. Você enxergou essa visão do cara? Eu enxerguei. Coloquei ele, daí eu testei, né? Porque uma pessoa só, né? Uma andorinha não faz verão. Sim. Aí coloquei ele e falei assim: olha, eu preciso que faça isso. Né? Então, na época ela falou assim: olha, eu preciso automatizar, que nós chamamos de ECAC, que é o Centro de Atendimento Contribuinte da Receita. Sim. Baixar as obrigações acessórias de maneira automática. Entanto que só eu tenho no Brasil isso. Ninguém tem. Né? Tem vários softwares, mas ninguém tem a baixa automática. E eu fui lá e falei, precisamos fazer isso. E ele foi, desenvolveu, tentou e desenvolveu, o negócio começou a pegar. Eu falei assim, eu preciso dar escala nisso. Como é que a gente vai desenvolver? O que a gente vai fazer? Comecei a discutir, estudar também. Ele foi lá e desenvolveu isso também. Eu falei, opa, sozinho, no peito. Dá para acelerar. Falei, dá para acelerar. Eu trouxe uma outra pessoa. Aí apareceu uma outra pessoa, um data science, ou seja, quem cuida de dados. Levei sorte que essa pessoa já foi da área tributária e daí que por sei lá, alguma coisa, um propósito, por isso que eu digo, foi pro campo de tecnologia, começou a desenvolver. E ele começou a mexer muito em interseções de dados, em BIs. Eu falei, é esse cara que eu preciso. Que massa. Trouxe ele também, né? Quando eu trouxe ele, só com os dois desenvolvedores, eu fiquei 6 meses em 2024. Então, eu fiquei de junho a dezembro desenvolvendo e colocando energia nisso. Terminamos o robô. Eu virei algumas noites fazer. Eu fiz cada telinha do robô, cada botãozinho eu criei. Eu criava, mandava lá pro meu design, falava, vai, mexe aí, cria aí, eu quero essa tela, quero isso. Desse jeito. E eu sou detalhista, né? Então eu consegui pegar tudo isso. Em 6 meses terminamos o robô. Eu fiz a minha primeira venda em janeiro. Nossa. Hoje a gente já tá nadando de braçada. Hoje eu acabei de receber, pouco tempo, meu comercial falando assim, ó, aqui mais um contratinho, 29 mil, porque o produto é high ticket, ele não é baixo. Que legal. Então hoje eu tenho clientes espalhados. Meus concorrentes na consultoria tributária são meus clientes do meu robô. E pense em clientes gigantes. Imagina. Então temos escritórios gigantescos mesmo. Então eu tô atendendo, por exemplo, Nelson Williams é meu cliente no robô. Eu ia te perguntar polêmico pra caramba, mas aí é algo dele. É algo do perfil dele, mas a questão é que ele processa mais de 6 mil empresas mês no meu robô. E assim vai. Hoje a gente está batendo na casa dos 100 clientes no robô já. Começou em dezembro. Até agora. Então, o meu objetivo é bater 14 mil clientes. E a equipe na parte de tecnologia? Qual que é o tamanho dela? Hoje nós estamos com 5 pessoas. 5 pessoas? Enxuta, você vê como a tecnologia é escalável, né? 5 muito pessoas. Legal, cara. Muito legal. Por isso que é importante, pegando o gancho aqui, é importante você... Esse é teu negócio. É importante você estar num negócio, num tipo de negócio, mas sempre olhando outras coisas para que você possa agregar. Porque o grande problema, às vezes as pessoas pensam, pô, eu já tenho meu negócio aqui, eu vou ficar aqui.
Mas não é bem assim. Pra gente escalar, muitas vezes a gente precisa abrir outros leques, né? Concorda? O que Hoje você acha? a gente tem uma autoridade gigante porque a gente desenvolveu algo que era para o mercado dos nossos concorrentes. Então perceba, é o ecossistema. Eu poderia olhar meu concorrente como um adversário. E eu olhei ele como um aliado. Sim. Tanto que hoje eu estou fazendo consultoria tributária porque meus clientes do robô me indicam, fazem parceria comigo, eu não preciso nem vender mais consultoria tributária. Caraca. Então eu não preciso atacar eles. Eles trazem, falam, Valdir, vamos fazer juntos isso daqui porque eu não tenho time? Sim. Aí aqueles que têm time fazem sozinho. Que legal, Então eu não cara. preciso mais fazer isso. Né? Que legal. E vendendo para o próprio ecossistema, quem era meu adversário hoje virou meu aliado nessa história toda. Sim. Né? Hoje o robô você patenteou, tudo é teu. Sim, é meu. É desenvolvimento próprio, é equipe própria, tudo 100%. E como eu comentei, né? O botão fui eu que criei, a cor fui eu que criei, eu pedi para colocar o design X e assim vai. Sim. Muito legal. Sim. E o Nelson Williams, como que chegou até você? Como chegou? Aham. Eu sou meio doido nas prospecções, né? Eu gosto de tentar chegar no grandão. Sim. Eu mandei uma mensagem no Instagram para um das pessoas dele e falei assim, ó, precisava conversar com você, tem uma tecnologia assim, tipo isso. E ele atendeu, né? Caraca. Tem que tentar, né, gente? É aquilo que eu digo, vai às vezes é curtindo, isso, né? vai batendo palminha lá pro cara, uma hora ele vai te responder. Às vezes é isso. Às vezes é isso. Aí ele me respondeu. Eu fui lá, eu demorei nessa venda com ele, demorei minimamente uns 6 meses, uma venda mais complexa, uma venda, é uma grande venda, né? Tem que ir lá, grandes vendas, é aquilo, você tem que ir costurando, não desistir. E foi assim, eu apresentei aqui em Curitiba para ele entendeu, gostou. Primeiramente, ele tentou fazer uma parceria para que a gente processasse as empresas, mas realmente ele tem uma volumetria que é, assim, absurda. Então tem que ter um time, tem que ter um exército de pessoas para processar o que ele tem. Hoje ele tem 35 unidades, ele é um dos maiores escritórios do Brasil. Nossa. É uma pessoa muito grande. Como eu comentei, as pessoas falam muito, mas porque ele é grande, porque isso que falam. É normal, né? É gigante. Prego destacado, martelado. Não adianta. Gigante. Não adianta. Não pode, né? Não tem que falar. Exatamente. E aí, nessas costuras, eles foram entendendo o robô, foram entendendo. Eu tirei o software que eles usavam, que era um software de terceiro. A equipe dele estava engajada nesse software, não queria o Laratex. A gente provou de todas as letras que o nosso é melhor. Hoje mesmo, processaram 200 empresas no nosso robô e estão pedindo mais. Quero mais. Caraca. Que legal, cara. O robô se tornou... Hoje é teu maior case... Hoje é. Teu Hoje carro-chefe. Ele faz com que tanto a contabilidade seja de alta performance, muito de alta performance, porque eu consigo entregar mais. Então, se eu uso o robô no mercado e vendo meus concorrentes, por que eu não uso na minha operação? Então, eu uso na consultoria tributária e uso também na contabilidade. Então, algo que seria muito difícil, escala horrível, porque precisa de gente, eu uso tecnologia. Eu consigo escalar mais, entregar mais, atender clientes mais complexos. Então, o robô foi algo realmente disruptivo. Que legal, cara. Valdir, me fala um pouco da tua visão de futuro. É colocar outras sedes ou manter? Me fale, porque hoje a tecnologia te impulsionou e alavancou com uma sede só, isso é maravilhoso, né? Mas me fala a tua visão de futuro aí do teu grupo aí. Hoje, a minha visão de futuro é que eu percebo que todo negócio, isso não interessa se é na contabilidade, se é na consultoria tributária, todos eles têm um ecossistema muito grande. E a gente tem que saber aproveitar isso, né? Então, tenho ainda visões de futuro de aproveitar o meu próprio ambiente para criar uma educação. É importante isso. Muito legal. Ali, Top. né? Então eu posso educar os meus clientes também para que eles tenham mais performance. Eles tendo mais performance também vai ter mais engajamento no negócio e assim vai. É um dos negócios, né? Tenho ainda um braço que eu estou desenhando de M&A, porque muitos clientes querem vender um pedaço, querem também fazer um equity. E aí, será que tem ali alguém para fazer o valuation que é devido? Tem alguém para fazer essa intermediação de negócio? Correr atrás dos investidores? Quer dizer, é um braço que vai surgir do meu ecossistema. E tem outro braço ainda que eu quero fazer, que é o Larafy Security, porque também eu posso cuidar de seguro. Estão todos eles ali. Por que não cuidar do seguro, ter uma pólice mais vantajosa, uma pólice que realmente cobre o seguro e está dentro de algo que ele confia? Então também são braços que eu imagino. De unidades, né? Então hoje eu vejo que a gente está muito livre, né? Então eu pego um voo, saio daqui para São Paulo, daqui para Brasília, muito rápido, uma hora e meia já estou lá. Então não sei, hoje eu não vislumbro ainda ter unidades separadas, mas eu ainda olho como ter pessoas, manter uma franquia do negócio, mas não franquear para que processe. O processamento é a nossa joia rara, é o nosso diamante, porque a gente consegue entregar, a equipe que está abaixo desse guarda-chuva consegue entregar dessa equipe, mas existir
pontos focais que essa pessoa ganhe resultado pela participação e ele usar o nome do Larafy, isso faz sentido, né? E algo que a gente está estudando são os movimentos futuros. Que legal. Cara, perfeito, cara. Que legal. E uma dica para quem quer estar entrando nessa área de contabilidade. Qual que é a tua dica que você dá aos novos contadores que estão vindo aí? Saia da relação tradicional, né, gente? Saia da relação de atender o Simples Nacional, saia da relação de fazer a mesma coisa. Então, hoje o mercado é tão amplo, não só na estratégia tributária, mas até mesmo em entregar performances financeiras. Você analisar o fluxo da pessoa, levar uma conexão de um investimento, de questões de captação de recurso. Então, você fazer algo diferente, você vira a curva. E aproveita a reforma tributária. Reforma tributária é algo que vai virar o jogo, porque é algo novo. Então, se é algo novo, todo mundo vai aprender. E se ele sair na frente nesse aprendizado, bebe água ele limpa. vai ter, exatamente. Né? Então, é isso aí. Uma pergunta surgiu agora. Hoje, carteira de trabalho é o futuro ou você está vendo menos carteira de trabalho e mais MEI? Na minha mentalidade, carteira de trabalho nunca foi o futuro. Né? Então, sempre foi algo que desestimula o Brasil como um todo. Sim. Porque é muito caro. A gente tem uma legislação muito rígida para o lado de quem gera a riqueza no Brasil. Mas eu vejo que muitas movimentações, ainda incipientes, caminham para uma relação de pessoa jurídica. Legal, caminham. legal. Mas ainda tem muito para trabalhar, muita jornada para se discutir. Mas caminham. Tem discussões hoje que estão acontecendo nos superiores tribunais que estão discutindo a questão do pessoa jurídica. Eu acho que o futuro será essa autonomia, esse trabalho, como é nos Estados Unidos. Por que as pessoas lá têm bastante acidente? Porque as pessoas trabalham muito. Que se você fizer isso, é trabalho escravo. Mas você limita a pessoa de crescer também. Tá ficando mais do mesmo. Sim. Não é maior, Valdir, por causa do medo do empreendedor, né? Vou contratar, vou pegar meio, a chance de eu sofrer uma ação judicial é muito maior. Eu acho que é mais um medo do empreendedor, então vou registrar de uma vez por toda. Mas para o empreendedor é muito mais válido e para o empregado também é muito mais válido em questão de remuneração. Total. Né? Vou ganhar muito mais. Ganha muito mais. Para de descontar, mas aí a Previdência vai aposentar com R$6.000 por mês? Não, Exato. a Previdência é a verdadeira pirâmide do Brasil. Exatamente. É a pirâmide. Sempre no negativo? Sempre negativo, pô. Entendeu o que acontece? É uma bolha que vai explodir. É uma bolha que vai explodir. Eu digo que na nossa idade aqui, cara, não vai. Esquece, meu amigo. Não vai. A conta não vai fechar daqui 40, 30 anos com na hora. Então é outra. Então, cara, faz sua aposentadoria de outras formas, né? Por isso que eu gosto do time de vendas. Hoje eu escutei de das pessoas que estavam lá, falou assim: olha, eu quero você, Valdir, que você ande de Lamborghini, porque o meu sonho é ter uma Urus, né? Aí vai aumentando. Ele falou assim: eu vou fazer com que você tenha Urus, mas porque eu quero ter um Porsche. Falei, aí sim. Que legal. Esse é o pensamento que eu quero. Pra entrar dinheiro no meu bolso, precisa entrar no teu primeiro, né? Exatamente. Inclusive, a Porsche que você comprou foi no Luan, né? Foi lá no Luan, na Prêmio Curitiba, não foi? Sim, foi lá mesmo. Foi lá mesmo. É o nosso primeiro convidado Sério? aqui. O primeiro episódio que rolou foi o Luan. Grande história, uma história incrível. Foi lá, baita carro. Parabéns pra toda a família. Estamos gostando, a família toda, né? Mais minha esposa anda com ele do que eu, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente compra pra eles mesmo. Não, eu falo pra minha esposa, ó, tudo que é teu é meu, é nosso. E tudo que é meu é meu. A gente tenta, né? Nunca vai ser, né? Vai nessa, né? Acredito. Ô, Valdir, cara, parabéns pelo lado do empreendedorismo, parabéns. Você é um grande empresário em São José dos Pinhais, merece o sucesso que tem. E vamos caminhar junto, tem muito que construir junto aí também, né, cara? Sim, com certeza, cara. Nossa. E a parte tua tecnologia, tua visão de tecnologia é pra poucos, né, cara? Nem todo mundo tem essa visão. O Carlos tem muito, né? Ele fala que eu sou do office, o Carlos é totalmente do online e tal, da tecnologia, né? Então, assim, essa visão que você tem foi totalmente fora da curva de você fazer um robô, da onde que já se viu, porque às vezes a mentalidade de muitos é outra mentalidade, né? Da indústria 2.0, 3.0, né? Então, parabéns pela visão aí de futuro aí, cara, que muito sucesso aí no teu negócio. Muito obrigado. Você está empreendendo constrói também ou só está focado no grupo? Hoje, até eu tenho umas propriedades aí espalhadas. Pensei já em construir, mas não me aventurei nela ainda. Né? Isso daí eu estou convencendo a esposa para que ela cuide, né, da parte operacional. Ela já vou cuidar de pessoas, né? Mas ainda não iniciei. Então hoje todos os meus recursos eu deixo muito investido ainda. Tá. Legal. Novos empreendedores que querem abrir um CNPJ.
qual que é a tua dica que você tá? Eu tenho uma holding que tem vários negócios. Eu tenho que cuidar com isso ou não? Tem, da parte de tributação, da parte de imposto, me dá uma dica aí. Tudo depende, mas claro que tem que cuidar, até porque se você é uma holding, você criou ela para um objetivo, muitas vezes, de centralização ou de proteção. Então depende muito do que você colocou abaixo desse guarda-chuva, que senão a holding está assumindo esses riscos também. Mas se ela for patrimonial, por exemplo, vai estar lá ou você vai ter doado já para os seus filhos. Mas para quem está abrindo o CNPJ, sempre... todo empreendimento no início, o que vai ter? Desembolso. Você vai gastar dinheiro para abrir ele. Sim. E esse gasto de dinheiro vai fazer com que o teu resultado seja o quê? Negativo. E o que a maioria faz? Acredita no contador. Abre no Simples, paga lá o DAS que você emitiu a nota fiscal. Abre no presumido. Para quê? Abre no lucro real. Sim. E todo esse desembolso vai fazer com que você não pague tributo. Porque o imposto de renda sobre o lucro real e a contribuição social é sobre o lucro. Que lucro que você tem? Zero. Exatamente. Então você não paga. Mas tem a questão do PIS e COFINS. Muitas vezes a conta credora com a conta devedora é menor. Então, o que eu digo, sempre estude. Entenda o modelo de negócio. Aqui eu deixei meio que no geral. Cada negócio é um negócio. Sim. Mas estude antes de abrir e não saia confiando somente no discurso. Faça no Simples Nacional, faça no presumido que tudo vai dar certo. Você vai ficar pro resto da vida no Simples ou no presumido ou abrindo várias empresas no Simples, que é uma fraude, uma simulação, e achando que tá ganhando dinheiro. Sim. A sua contabilidade hoje não atende o comércio, pequenas empresas ou não? Não, zero. Só empresas... High ticket. Mais high ticket. A high ticket é nosso funil lá de vendas, são empresas que faturam de 10 milhões ano a 500 milhões ano. Tem que faturar mais, né? Mas as empresas que nós atendemos. Então, geralmente, empresas que estão no lucro real, porque nós desenhamos. Tem presumido? Tem as holdings patrimoniais que desenhamos também, por uma questão de sucessão, uma questão de proteção, várias outras questões, né? Eu vi você numa reunião com o Flávio Augusto esses dias. Você está atendendo ele? Como que tá? Não, eu participo hoje com esse pessoal, até por isso que a gente consegue desenhar as estratégias. A gente está perto dos gigantes, a gente pega a estratégia dos gigantes. Sim. Então eu invisto bastante em um dos canais, não só de aprendizado, mas também é um canal de venda. Mastermind? No Mastermind lá do Class Club, eu participo fortemente lá, do Prósperos, do G10, que é do advogado da IX. Então eu estou envolvido nessas movimentações, inclusive gerei muito resultado para quem está lá. Para o Flávio Augusto ainda não. Ainda eu vou atender ele nessa... Tá chegando. Mas eu converso com ele quando eu estou lá presente. Eu estou do lado, eu tenho o telefone dele, né? Sim. Então eu posso realmente tirar dúvidas. Muitas das estratégias que eu desenhei é porque eu olhei lá e vi o que as empresas grandes fizeram que viraram a chave. Então eu trago para cá também. Que legal, cara. Muito legal. Que legal. Moçada, passando mais de 1 hora de conversa e poderia ter mais umas 2 horas facilmente, né? Fácil. Valdir, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela tua dica. Parabéns aí pela tua história de empreendedorismo. Eu acho que esse é o futuro e desejo muita sorte para você, muitas bênçãos para você. Que Deus abençoe os teus negócios e tua família, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado aí. Imagina. Como que faz para te achar nas redes sociais? Me fala aí. Hoje é Valdir_Lara, é o meu pessoal. Dos negócios, Larafy.consultoria, do robô Laratex, já vai me achar na rede social. Legal. E da contabilidade, DLFy.contabilidade. Brasil todo. Brasil todo. É isso aí. Agradeço aqui o Lucas também, mais uma vez, pelo convite. É muito gostoso estar aqui junto com você, com o Carlos. Conheci hoje o Carlos, mas foi muito legal, bacana. Fico à disposição sempre. O que precisarem de mim, contem comigo. Muito obrigado. Top. Carlos, Valeu. É isso? É isso. Fala o teu Instagram aí. Carlos Heitor F. É isso aí, moçada. Eu fico por aqui, obrigado para você que acompanhou. Eu te espero no próximo episódio. Espere aí que vai vir muito corte aí desse episódio aí, desse 7º episódio dessa 3ª temporada. Que Deus abençoe você. Eu te espero na próxima semana e não se esqueça, se inscreva no canal. E você que está precisando de uma agência, né, Carlos? Mano. Forte Company, acesse lá, tem o nosso Instagram. Aparece aí a Forte Company, eu, Lucas Forte, o meu pessoal. E eu te espero no próximo episódio. Fico com Deus e até a próxima. Tchau, obrigado, moçada.